Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai delas? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição. Alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou tá certo. Vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade. Com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que É para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. E para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, vocês têm que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor... O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo. Mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um... A sua comunidade no Discord, chamada Contabilização, faz seguidamente competições de cortes. Não configuraria, a seu ver, abuso de poder econômico? Não configura porque não tem esse pagamento, né? Eu nunca deixei de falar e propagar isso, só que dentro do período eleitoral, tanto de pré-campanha e campanha, não houve pagamento. E eu espero que as minhas redes voltem essa semana. Eu acredito que suspender o único meio de comunicação que a pessoa tem é uma censura prévia. Da minha parte, fique em paz. Não coloquei, não coloco e não vou colocar meu dinheiro. Não tem um fundo eleitoral, não tem padrinho político, não tem tempo de televisão, não tem tempo de rádio. Presta bem atenção nisso. E não tem mais as minhas redes sociais. E vou vencer com o povo. Do mesmo jeito. Não tendo todos esses atributos, eu tive a liberdade ceifada de poder usar os meus canais, que as pessoas que confiam em mim. Se você não gosta, não tem problema. Eu também não tenho problema em ver você falando mal de mim. Eu quero que você tenha suas redes sociais. Eu achei que a censura prévia chegou e tirar a oportunidade de uma pessoa de falar pelos seus meios, que desse uma multa, que derrubasse as monetizações que estão falando, e eu acho que não foi respeitado isso. Você fez a mesma coisa numa reportagem, que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou, acho que se você puder mostrar a mensagem. Está aqui. Pode olhar. Eu nunca, tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Por Josias, eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso para você. Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo, não, eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que É para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo.
E para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, vocês têm que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor... Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, desci o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Ah, é? O senhor lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia pra vir pra cá. Se o senhor não lê, né? O senhor cobra tanta gente de ler, É pra quê, né? Eu parei de ler um pouco pra né? publicar. Publiquei 62 livros. Bunda mole do Alckmin teve a chance de extirpar o PCC e não teve coragem. Você sabe, Alckmin, que você é o bunda mole e não teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Ele mesmo falou que o maior corruptor da história é o presidente, que ele entrou na mesma chapa. Você falou com a sua boca que o Lula é pior do que bunda mole. Você mesmo. Você era um cara de caráter, porque o Dória, que é titular do governo da Prefeitura de São Paulo hoje, ele te traiu, você teve que fazer esse acordo maluco para estar dentro da presidência da República. Você falou do Lula com a sua boca. O Boulos, no debate da Band, falou: eu quero agradecer ao presidente Lula, porque... O Boulos. O presidente Lula, porque ele acabou com a fome. Ontem, no debate, ele falou: eu quero acabar com a fome. Tá ficando maluco, Boulos? É o seguinte, fome as pessoas sentem 3 vezes por dia. Se não der trabalho e não der progresso e não mudar a mentalidade dessas pessoas, eu não sei se você, Amanda, já experimentou a riqueza. Eu vim da pobreza. Eu já experimentei isso. Qualquer pessoa consegue, desde que deixe de ser um qualquer um. Agora, nunca na história do Brasil, em 500 anos, alguém de verdade falou que ia promover o povo. O Lula enganou a gente. Eu vim de escola pública, já acreditei que empresário é explorador, já acreditei que os Estados Unidos é imperialista e que Karl Marx, aquele gigolô, era alguém que tinha uma grande coisa para nós, para mudar esse país e esse mundo inteiro. Para você que vai votar no 28, no dia 6, como punição para esse consórcio comunista do Brasil que está instaurado aqui em São Paulo, você tem que saber que tirar esse grupo político que está aí, com mais de 12 partidos políticos, com toda a prefeitura loteada, já vai dar economia. Você que vai votar no dia 6, você tem que entender o seguinte: burocracia, companheirada, corrupção, ineficiência, falta de virtualização na Prefeitura de São Paulo tem comido o dinheiro público. Sobre a Avalanche, você acabou de falar que ele tem ligação com o PCC, eu queria saber por que o PCC não ajudou ele, porque foi noticiado hoje que ele está sendo despejado da casa dele. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? A minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então posso terminar? Claro. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de 2 pesos e 2 medidas? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, até hoje está sem resposta. Pois é, então... a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até pro PT. É uma derrota pro PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo. Mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai delas? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição. Alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. A direita não tem dono, a liberdade não tem dono. A liberdade não é um gado. Apesar da gente mover esse país com agro, que eu também sou do agro, sou fazendeiro, a gente não é gado. Perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na justiça. Não precisamos ter uma corte política.
Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês, não precisa legislar e nem atuar politicamente. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando, que vocês se levantem. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou tá certo. Vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade, com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. O senhor vai para a entrevista ou debate para fazer corte e não para falar de proposta. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, está embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente cada um de um lado, não tem o tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas, que o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir é valor, quem é de família, quem quer gerar emprego, serão 2 milhões de empregos. Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu estou batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, eu não vou votar no Boulos, candidato. Não, Não vou votar. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em Não, mas só discussão. você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. É difícil qualquer pessoa no Brasil hoje vencer o presidente Lula. Ele sem a máquina, fazendo uma análise. Ele sem a máquina na mão, venceu o presidente Bolsonaro com a máquina na mão. Eleição é um negócio muito perigoso. A não ser que ele tenha um comportamento do Biden, pelo envelhecimento, com todo respeito, a idade chega para todo mundo. Eu tenho 37 anos, o Lula vai estar com mais de 80, se eu não estiver errado, aí em 2026. Se ele tiver do jeito que ele está hoje, dificilmente, na minha avaliação, alguém vence ele. O Bolsonaro está inelegível. Acho que dificilmente qualquer outro governador do estado consiga ter punch para fazer isso. O que é o ideal? O ideal é que volte à normalidade, o Bolsonaro consiga ser elegível para que ele dispute com Lula e vá para esse final, esse acerto de contas, para ver quem é o mais popular. E que o governador Tarcísio parta para a reeleição para continuar fazendo o que ele tem feito muito bem feito. Inclusive, você vai ter meu apoio, governador. Não precisa me atacar mais. E eu vou cumprir isso, e se precisar, e o povo estiver comigo nisso, do jeito que está agora, né, que está assustador, a pesquisa Veritas ali, a intencional, estou com 36 pontos.